Carta à igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, verso 8 ao verso 11. Carta à igreja de Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, verso 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado. Faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém, querido? Amém. Poder sentar. Amém. Só não fecha a Bíblia. Deixa a Bíblia aberta, para a gente conferir texto a texto o que vai ser pregado, falado, dito. Então é importante que você preste atenção no que vai ser falado, a fim de que você entenda tudo que vai ser dito, porque precisa estar baseado naquilo que a palavra de Deus ensina. E nós não podemos sair fora das Escrituras. Aleluia. Diante desse contexto, nós queremos falar hoje sobre sofrimento. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Graças a Deus. Ninguém é masoquista, né? Glória a Deus. Porém, contudo, todavia, no entanto, muitas vezes é necessário sofrer. Não porque Deus deseja o nosso sofrimento, mas Deus muitas vezes permite o nosso sofrimento com um propósito de aperfeiçoamento, com um propósito de tratar o caráter, trabalhar a personalidade e trazer à tona coisas que precisam ser trabalhadas e tratadas. Deus deseja, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus dizendo que o que Ele queria para eles, para a nação de Israel, e Ele também quer para nós, é que nós sejamos prósperos, vivamos uma vida de paz. Mas para que isto aconteça, é necessário que nós estejamos completamente inclinados à palavra de Deus, submissos à palavra de Deus, arrependidos dos pecados. E arrependimento, ele gera mudança de vida, mudança de trajeto. E uma das coisas que a igreja de Esmirna, só existiu 2 igrejas nessas 7 cartas escritas que não receberam censura. Foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Lembrando que a mensagem que foi escrita para estas igrejas, ela não era só para aquele período, para aquela época, ela é também para a nossa época, é para o nosso tempo, é
para a nossa vida. Amém? Então Esmirna era uma colônia do Império Romano, econômica e culturalmente desenvolvida, mas absolutamente submissa a Roma e ao culto ao imperador. Esmirna era uma cidade muito hostil aos cristãos. Esmirna concorria com Éfeso pela honra de ser chamada a principal cidade da Ásia e a metrópole. Esmirna era também conhecida e chamada de beleza asiática. Dispunha de um excelente porto para o desenvolvimento comercial. Ela se aproximava de Éfeso no que se refere ao volume de comércio de exportação. Atualmente, nos dias atuais, no momento presente, continua sendo uma grande cidade, a única daquelas 7 cidades prósperas. Esmirna hoje é exportadora de figos. Ela vende figos para o mundo todo. Come os figos que são produzidos na cidade de Esmirna. Essa igreja de Esmirna, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, conforme está registrado em Atos 19:10. Ela continuou sendo um forte centro eclesiástico por vários anos. Ou seja, era uma igreja que produziu muitos líderes espirituais. E um dos que se destacou muito foi Policarpo. A história de Policarpo como um dos últimos pastores que pastoreou a igreja de Esmirna. E dentro desse contexto, o Senhor Jesus começa falando com a igreja de Esmirna, no versículo 8 e no versículo 9, o Senhor Jesus dirige a sua palavra ao anjo da igreja, dizendo que ele tinha sido morto, mas ele estava vivo. E estava tão vivo que trouxe para aquela igreja algumas afirmações, e dentre elas era, diz o versículo 9 do capítulo 2: conheço as tuas aflições. Tem tradução que diz: conheço os teus sofrimentos. Então, o Senhor Jesus estava ciente do que aquela igreja estava passando. O Senhor Jesus estava ciente dos sofrimentos que aquela igreja estava padecendo, assim como o Senhor Jesus sabe o sofrimento, a tribulação, as dificuldades que você tem passado. Nada se esconde dos olhos do Senhor Jesus. E, continuando, o Senhor Jesus diz para aquela igreja que conhecia a sua pobreza, as suas necessidades, as dificuldades que aquela igreja passava. Contudo, aquela igreja, ela era uma igreja rica. Ela não era rica no aspecto financeiro, mas era uma igreja rica em graça. Era uma igreja rica em poder de Deus. Era uma igreja rica de koinonia. Era uma igreja unida. Era uma igreja comprometida. E dentro desse contexto, a igreja, ela sofria. Irmãos, uma igreja unida, uma igreja comprometida, ela sempre será perseguida. Não existe igreja perfeita. Mas se a igreja, ela aprender a conviver com as diferenças, ela se tornará uma igreja forte. E a igreja de Esmirna aprendeu a conviver com essas diferenças. E dentro desse contexto, a igreja, depois de estar estabilizada e crescendo,
de uma forma exorbitante. Essa igreja começou a ser perseguida pelos judeus que viviam na Ásia. Porque muitos judeus que seguiam o judaísmo estavam agora convertendo-se ao cristianismo. E essa conversão estava levando aos judeus que habitavam em Esmirna, que viviam na prática do judaísmo, a perseguir os cristãos. E nessa perseguição, eles se uniram ao Estado, ao Império Romano. Eles passaram agora a denunciar os cristãos por não mais praticarem o culto ao imperador, a não mais adorarem as entidades, os deuses. E isso pareceu bem aos olhos do império. Você já pensou um povo que se dizia filho de Abraão, filho de Deus, perseguindo um povo? No caso, os cristãos estavam sendo perseguidos simplesmente pelo fato de que muitos dos seus patrícios estavam entendendo a mensagem da graça, do Evangelho de Jesus. Isso acontece hoje, irmão? Quando alguém sai de uma denominação tradicional, como o catolicismo romano, e vem para o Evangelho, quando alguém sai de uma religião que as pessoas chamam, né, religiões tradicionais ou religiões afro, e abandonam aquelas práticas ocultistas e hoje passam a viver o Evangelho, muitos de nós somos chamados, após a conversão, de intolerantes. Porque não mais admitimos o culto a outros deuses, a não ser ao único que é digno de ser cultuado. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia. E dentro desse contexto, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Cristo sempre deverá ser o motivo da nossa existência, como sempre será também o motivo da nossa partida daqui. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 22, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Cristo diz, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, a tua necessidade, essas palavras, elas descrevem tanto conforto como advertência. Porque é o Jesus que conforta, que consola, que cuida, que sabe quem é você, é o mesmo Jesus que também age com justiça sobre aqueles que andam fora da palavra. Ele age com justiça sobre aqueles que não respeitam a sua ordem, a sua palavra. E uma das coisas que o Senhor Jesus diz é: eu conheço as tuas aflições ou tribulações. E aí, irmãos, nós pegamos essas duas palavras, tribulação e pobreza. E aí eu fui pesquisar um pouquinho o sentido, o significado. E nessa pesquisa, a palavra tribulação ou aflição, no grego é tilipsis, e significa pressionado, espremido. E no latim é tribulum, que significa debulhado, ou máquina de debulhar, usada para debulhar os grãos. Sendo assim, temos duas figuras para retratar o quanto a igreja de Esmirna estava sofrendo. Clipsis sugere a figura do lagar, onde a uva é espremida
pisada para dar o suco da uva. Os irmãos da igreja de Esmirna estavam sendo pisados, literalmente, irmãos. Eles estavam sendo perseguidos, literalmente. E essa perseguição não era simplesmente uma perseguição para calar eles, era uma perseguição para matá-los, destruí-los fisicamente. Tribunum, que é o segundo significado, só que no latim, sugere a figura de alguém batendo com varas para os grãos saírem da casca. Esses dois significados indicam que a igreja de Esmirna estava sob pressão e ao mesmo tempo estava sendo espancada. Por quê? Porque eles queriam que eles confessassem. O imperador, ele é o seu Deus. Ele disse, não, o meu Deus é Jesus. Aleluia. Confesse que o imperador romano é o único que você tem que adorar. Ele disse, não, o único que eu devo adorar é Jesus Cristo. E ali, amarrados, presos, sendo espancados para adorar a quem não era digno de adoração. Levado a ser pressionado a cultuar a deuses, a entidades, e eles não cediam na fé. Glória a Deus. Oi, irmãos, quantos cristãos no mundo hoje são pressionados a negar a Jesus? Na Nigéria é assim, Burkina Faso é assim, Coreia do Norte é assim. Essa semana eu estava lendo um informativo de um coreano cristão que conseguiu fugir da Coreia do Norte. Ele conseguiu fugir. Glória a Deus. A família dele inteira foi presa por causa do avô. Descobriram que o avô era crente. Aí prenderam a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, as tias dele, saíram prendendo toda a família. Porque o avô era crente. Aí toda a parentela foi presa. E dentro desse contexto ele conseguiu escapar. E ele relata. Ele dizendo que quanto mais a igreja na Coreia do Norte está sendo perseguida, espremida, mais estão se convertendo a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque são nesses momentos, irmãos, que o Senhor quer saber se realmente tu estás com Ele. Glória. Aleluia. Glória a E Deus. dentro desse contexto, o nome Esmirna significa mirra. Essa palavra é usada 3 vezes no Evangelho. Quando Jesus nasceu, vocês lembram que os pastores foram encontrar-se com Jesus para ver o menino Deus que havia nascido, o Emanuel, Deus conosco. E um dos presentes que levaram para ele foi mirra. A segunda vez que mirra aparece no Novo Testamento é justamente quando Jesus estava na cruz e disse, tenho sede. E foram dar para ele uma bebida misturada com mirra. Primeira vez no nascimento de Jesus, Mateus 2:11. Segunda vez no sofrimento, na hora que ele estava crucificado, em Marcos 15:23. E na terceira vez, quando Jesus estava sendo sepultado, limparam, ungiram o corpo dele com mirra. Não tem como você ser cristão, ser um crente em Jesus e não ser perseguido. Não tem como. Se não é perseguido, tem alguma coisa errada. Se ninguém fica com raiva de você ou é contra você, tem alguma coisa errada. Porque se você é cristão de verdade,
Aonde você chegar, você vai incomodar. Não é simplesmente a sua presença, mas é os princípios de Deus em você. E se não incomodar, tem alguma coisa errada. De acordo com o nome descreve bem, a igreja perseguida até a morte e embalsamada nos perfumes prévios do seu sofrimento. Jesus também conhecia as blasfêmias dos que se diziam judeus, mas não eram. Eram perseguidores de Esmirna, e estes que perseguiam eram os judeus, por raça e por religião. Ou seja, eram os patrícios dele. Judeus cristãos sendo perseguidos por judeus não cristãos, simplesmente por terem saído de uma doutrina da qual Jesus veio e cumpriu. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. Porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. E ele cumpriu toda a lei em sua plenitude. Mas quem aceitava isso? Quem aceita isso hoje? Quantas vezes nós dizemos para alguém, falamos de Jesus para alguém, e as pessoas se escondem atrás de uma religião. Não, eu tenho a minha religião. Não, eu nasci nessa religião. Eu sigo essa religião. Infelizmente, tem uma má notícia para você. Você vai perecer na condenação eterna se continuar na religião. Porque o Evangelho não é religião. Evangelho é boas novas de salvação. E não existe salvação fora de Jesus. Por quê? Porque Jesus trouxe o Evangelho da salvação. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele não mandou pregar uma religião. A palavra religião no latim é religare, religação. Nós não temos condições, pelos nossos méritos, de nos religarmos com Deus. Não temos. A religião criada pelo homem é uma ponte do homem para Deus, e não de Deus para o homem. Qual é a nossa referência, irmãos? A nossa referência é os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A nossa referência começa em cima e não embaixo. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem do alto, vem dos céus. Ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu. Oh, glória! Aleluia! Glória. Eita. Filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, temos um advogado lá no céu. Glória. Esse é meu. Glória. Jesus Cristo justo. Aleluia. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então vem de cima, não vem de baixo. Salomão diz que para o entendido, o caminho da vida, o caminho da salvação é para cima. Para que se desvie do inferno que é para baixo. Eita. Fala, Senhor. A referência é de cima, não é de baixo. Glória. Então a religião, ela quer maquiar. É uma pessoa que se esconde por trás. Não, eu sou de tal religião. Escondendo o seu pecado, escondendo sua vida maldita, escondendo sua vida de aprisionamento, de engano, por trás de uma religião. É como se quisesse dizer: eu não quero, eu não tenho interesse em ouvir o que você tem a dizer. Eu tenho a minha religião, eu sigo a minha religião. E quando Jesus veio, ele veio para arrebentar com tudo, quebrar todos os paradigmas.
a Moisés e a lei, e somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Porque Abraão desejou ver o meu dia e viu. Você não tem nem 50 anos e diz que Abraão te viu? Viu. Porque Abraão viu com os olhos da fé. Como está escrito em Hebreus 11. Moisés viu. A Bíblia diz que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas optou sofrer lá com os judeus, porque ele tinha uma visão, ele via lá na frente. E já dizia Moisés em Deuteronômio 18:15: o Senhor, o teu Deus, levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e a ele você deve ouvir. Aleluia. E Jesus se levantou. Glória a Jesus. E Deus levantou Cristo para que por meio dele a igreja existisse. Não é a denominação, não é a nomenclatura, o nome denominacional que salva é Cristo. Aleluia. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, o qual importa que nós sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Jesus é o Salvador, não tem outro. Os judeus começaram a perseguir, os judeus que seguiam o judaísmo começaram agora a perseguir a igreja, porque a igreja, irmãos, ela não é composta de judeus, ela é composta de gregos, de romanos, de africanos, de italianos, de americanos, de coreanos, de chineses, de japoneses, porque todos em Cristo agora, diz Paulo, não há judeu nem é grego, porque nós em Cristo nós somos irmãos, somos um povo só. Lá no céu, quando a gente chegar, ninguém vai precisar me apresentar Moisés, ninguém vai precisar me apresentar Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, ninguém vai precisar me apresentar Jacó, Isaac ou Abraão, nem Enoque. Eu saberei, nós saberemos quem é ele, porque nós estaremos no nível, aleluia, no nível espiritual. A Bíblia diz: assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. E assim como Cristo ressuscitou em um corpo glorioso e glorificado, o nosso corpo será ressuscitado, será igual ao dele. Glória a Deus, aleluia. Lembram lá do 17 de Mateus, quando Jesus leva os judeus, os discípulos, para o monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. E eles começaram a orar. E a Bíblia diz que quando eles começaram a orar, a glória de Deus desceu, de maneira tal que Jesus se transfigurou. E ao lado de Jesus apareceu Moisés. E do outro lado apareceu Elias. Aí vem a pergunta: Moisés havia sido morto, Moisés morreu. Elias foi arrebatado. E quem trouxe eles para ali? Naquele exato momento, o Jesus vivo, o Jesus Deus, o Emanuel. E quando os discípulos viram aquilo, disseram: Senhor, bom estar aqui, façamos 3 tendas, uma para Moisés e outra para Elias. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias, irmão? Moisés tinha morrido há mais de 1000 anos. Elias tinha sido arrebatado para não ver a morte. Não tinha fotografia, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Nem legenda na hora. Não é? E o quê? Nem legenda na hora. Não tinha legenda. Ele disse: Senhor, façamos aqui. Por quê? Ele estava em plenitude. Ele reconheceu. Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos que já dormiram no Senhor, nós vamos saber, nós vamos reconhecer. Glória a Deus. Porque a nossa estrutura espiritual vai ser completamente diferente.
Amém. Outra dimensão, outro nível. Lá eu não vou precisar que ninguém me apresente ninguém. Saberemos todos quem são. E a Bíblia diz que quando adentrarmos as mansões eternas, nos assentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Tem muitas mulheres que dizem assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com ela. Não vai nada. Vou perguntar: por que tu pecasse? Não vai nada, irmão. Vai ser tanta alegria que tu não vai te lembrar nem do pecado de Eva. Aleluia. Vai ser tanto gozo que a Bíblia diz que é inexplicável. Aleluia. Inexplicável. A gente usa ouro aqui no dedo, né? Para identificar, cada um tem ouro 24 ou 18, e o ouro não fica rígido, não fica duro, porque esse ouro ele não é puro. Ele precisa receber algum tipo de outro material para ficar rígido. E a Bíblia diz que nós vamos andar nas cidades de ouro. Só que o ouro, quando ele é puro, sem mistura, é fofo. Você não vai sentir nenhum impacto de seus pés, para não doer seus pés. Você imagina a dimensão para onde a gente vai? Glória a Deus. Aleluia. Por isso, quando o Senhor Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, as dificuldades que você tem passado, eu conheço. Aleluia. Ele sabe do seu sofrimento. Essa igreja, a igreja de Esmirna, tinha um pastor chamado Policarpo, um homem de quase 80 anos. Quando os judeus entregaram, se aliaram aos políticos romanos para perseguir. Existe hoje crente envolvido com política perseguindo outro crente? Existe? Oh my God! Claro que existe, meu irmão. Existe. Igrejas com o nome de cristãos, pessoas proferindo o nome de Jesus, mas são verdadeiramente sinagogas de Satanás. E prenderam a Policarpo, um homem de quase 80 anos. E como Policarpo não negou a Jesus, amarraram Policarpo em uma biga. É como se chamar hoje de uma carroça, de um trenó, de uma charrete. Amarraram ele e puxaram. E Policarpo foi esfolado. Suas pernas quebradas. E perguntaram a ele: você nega Jesus? E ele disse: tenho servido ao meu Senhor por todos esses anos. Ele nunca me abandonou. Por que eu o abandonaria agora? Glória a Deus. Eita Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quais tribulações você tem passado e que você tem pensado em desistir, em parar? Dizer: Jesus, não dá para ser crente. Para ser crente e sofrer desse jeito eu não quero. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tenha ânimo. Eu venci. Como se quisesse dizer: você vai vencer também. Aleluia. Glória a Deus. E em continuação a isso, os que se diziam judeus, mas eram sinagoga de Satanás, o judeu, irmão, quando começava a perseguir alguém ou alguns, eles perseguiam, não era uma perseguição verbal, não, simplesmente não. Eles iam para as ruas e começavam a xingar, a chamar e a decretar com toda espécie de nome.
Vamos ver em Atos, vê aí, Atos 13, 44 e 45. Atos 13. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram o quê? Tomados de inveja. E de forma desrespeitosa e ultrajante contradiziam o que Paulo pregava. Paulo falando, Jesus é o caminho, é mentira dele. Jesus é o Salvador, é não. Atrapalhando a pregação. Era dessa forma que eles faziam. Além de contradizer, de ficar atrapalhando o culto, de tentar desfazer, eles se uniam para espancar. Lembram de Estevão? Primeiro Marcos, você sabe o que significa o nome Estevão? No grego é Stéfanos, que significa coroa do vitorioso. Está vendo, irmã Zefinha? Josefa Estevão, Josefa vitoriosa. Estevão, o primeiro mártir, já estava dizendo, a morte de Estevão, irmão, não foi em vão. Deus estava dizendo através da morte de Estevão, lá em Atos capítulo 7, o vitorioso, o conquistador, o que foi até o fim. E é de tal forma que quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto. E viu Jesus Cristo diante do Pai. E os judeus, está lá em Atos 7, vendo isso, disse, blasfemou, ele está blasfemando. E começaram a apedrejá-lo, a ponto dele morrer apedrejado. Mas ele morreu vendo os céus abertos. Não adianta você não passar por nada nessa vida. Não tem nenhum problema, mas você não vê o céu. É melhor você ter tribulação, mas ver o céu aberto. É melhor você ter tribulação, mas ter contato com Deus. É melhor você ter tribulação, mas ouvir Deus falar. Aleluia. Porque tem muita gente que está isento de problemas, de dificuldades, mas não vê Deus falar. Não ouve Deus falar. O nosso combustível, o combustível que sustenta a igreja, é a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Crente que não ouve a voz do Espírito Santo, irmão, é morto. Crente que não ouve a voz do Espírito Santo está com deficiência espiritual. Crente que não ouve a voz do Espírito Santo é um sinal que ele está longe de Deus. Por quê? Romanos, capítulo 8, per favore, s'il vous plaît. Capítulo 8, verso 9, da carta de Paulo aos Romanos. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem, não pertence. Não adianta dizer assim, não, mas eu sou tão bonitinha, pastor. Eu sou filhinho de papai. De qual pai? Só se for
da terra. Porque para ser filhinho de papai do céu, tem que ter o Espírito Santo. Muitas vezes a gente questiona a Deus, por que, Senhor, que eu preciso passar por isso? Você precisa passar por isso, porque você não aprendeu da forma mais fácil. Aí Deus tem que botar você para aprender da forma mais difícil. Porque o barro parece que é meio ruim, é duro, é aquele massapê que precisa botar água e pisar em cima. Bota água e pisa. Bota água e pisa. Aí vai amassando, vai amassando, vai amassando, vai tirando os detritos, depois aquele barrinho bem amassado, bem úmido, aí o oleiro pega e bota na roda para rodar. Para fazer o quê? Um vaso novo. Um vaso de valor. Um vaso de posição. Porque a Bíblia diz que na casa de Deus há muitos vasos. Agora tem uns que são para honra e outros para desonra. Que vaso você é? Ou que vaso você quer ser? Ah, pastor, eu quero ser um vaso bonito, limpinho, brilhoso. Então deixa o oleiro amassar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa ele te colocar na roda. Bota a mão dentro, depois bota a mão por fora, puxa daqui, puxa de lá. O vaso vai crescendo, vai tomando forma. Ah, agora estou pronto. Tá não, tem que levar fogo. Eita glória! Tem que levar fogo. Senão, se for só amassado e modulado, cai. Porque não tem rigidez. Aí depois que está pronto, o oleiro pega o vaso e coloca no fogo. Para levar fogo. Ele tem que levar fogo. Oh, glória! Sem fogo, não vai. Crente que não tem fogo, irmão, a carne dele só vive exposta. Crente que não tem fogo, anda de qualquer jeito, fala tudo o que quer, da forma que quer. Crente que não tem fogo, gosta de aparecer. Crente que não tem fogo é soberbo, é orgulhoso, é prepotente, não se curva, não se dobra, não confessa, não admite, não pede perdão. De novo, Jesus, não é para mim, perdão de novo. Crente que não tem fogo, não é sensível. Agora depois que o vaso está pronto. Depois que o vaso está pronto, o que é que Deus faz? Deus enche de azeite. Elias chega na casa da viúva. A viúva morrendo de fome. Só tinha um pouquinho de azeite na botija, no vaso. E um pouquinho de farinha na panela. Olha a crente que tem azeite. Tu faz primeiro para mim. Mas eu só tenho um pouquinho de azeite no vaso e um pouquinho de farinha na panela. Eu estou pegando aqui esses cavaquinhos, sabe, seu profeta? E eu vou fazer para o meu filho e para mim. Nós vamos deitar e esperar a morte. Eu disse, não. Você vai fazer primeiro para mim, porque você tem azeite aí. Mas é muito pouco. Faça para mim. Olha, irmão, o crente que tem azeite, ele obedece até no momento mais difícil. Amém. Glória a Jesus. Está difícil, está doendo, está impossível, está chorando, está amargurado, está abatido, está entristecido. Aí Paulo diz, estou abatido, mas eu não estou morto. Estou entristecido, mas estou alegre. Faz primeiro para mim, está certo. Jesus está sendo tão difícil. Eu ia comer só esse bolinho, só tem esse bolinho. Aleluia. E agora, como é que vai Glória a ser? Jesus. Eu vou dar de comer a esse homem que eu nunca vi na minha vida, não sei de onde veio, não sei de onde é, mas segundo a palavra dele eu vou fazer. Aleluia.
obedecer. Ou não é? É difícil o pai falar com o filho e dizer, faça assim. Ele diz, não, mas eu não vou fazer assim. Porque o pai veio de um jeito e o filho veio do outro. A mãe diz, minha filha, faça assim. Não, mamãe, eu quero fazer assim. Não, minha filha, faça assim. A Bíblia diz que as mulheres mais novas ensinem as mais velhas. Não, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Mas é difícil obedecer, né? Mas ela obedeceu mesmo estando com fome. Mesmo estando colocando em risco a vida do seu filho. Eu só tenho aqui um pouco. Eu vou fazer, vou comer, vou deitar e esperar a morte para mim e para meu filho. Não. Assim diz o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Tu vai fazer para mim. Glória. E depois tu vai fazer para ti. E quando ela fez, irmãos, e pegou os últimos, ela tinha pegado os últimos cavacos que achou. Fez, deu para Elias. Quando ela entrega a Elias, que se vira, a farinha apareceu, o azeite transbordou. Glória a Jesus. Aleluia. Obediência não é para quem tem muito, obediência é para quem tem azeite de Deus na vida. O Espírito Santo agindo. Aleluia. Olha, pastor, eu não vou fazer isso não. Eu não quero fazer isso não. Mas por que eu estou numa situação difícil, está tão complicado. Ou é problema com o marido, é problema com a mulher, é problema com o vizinho, é problema com o filho, é problema na empresa, é problema no trabalho. Obedece. E o resto ele vai fazendo. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, eu irei adiante de ti. Eu vou quebrar os ferrolhos de bronze. Eu vou despedaçar as portas de ferro. E eu vou te dar os tesouros escondidos. Sabe por quê? Porque ele me obedeceu. Aleluia. Que irmão? Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Agora obedeça. Vai doer? Vai. O coração diz assim, faz não. A carne diz assim, faz não. O sentimento ruim que você fica sentindo, que você fica alimentando, diz, faz não. E o Espírito Santo diz, faz. Mas Senhor, faz. Porque é no pouco azeite que Deus enche. É na pouca farinha que Deus traz a fartura. A mulher que ia deitar e esperar a morte passou 3 anos comendo pão de farinha feito no azeite. Mas não morreu de fome. Sabe por quê, irmão? A farinha ali é símbolo da palavra. E o azeite é símbolo do Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando, te ensinando pela palavra. Aí tu vai guardando a palavra, o Espírito Santo vai te enchendo. Tu guarda a palavra, o Espírito Santo te enche. Tu guarda a palavra, o Espírito Santo te enche. Tu guarda a palavra, o Espírito Santo te enche. Aleluia. Aí daqui a pouco tu começa a ver. Eita, eu estava desempregado. Aí chega um convite, tu nem espera. Irmão fulano, tu quer ir trabalhar comigo? Quero. Glória a Deus. Você nem esperava, foi chamado para trabalhar. Estava faltando alguma coisa na tua casa, daqui a pouco chega alguém lá. Irmão fulana? Oi, irmão, foi que houve? Não, porque eu estava em casa, Deus me inquietou para vir aqui. O que foi que houve? Vim trazer um negócio para a senhora. Glória a Deus. Aleluia. Acontece. Eu sou testemunha disso. Sou experiência, eu tenho experiência disso. Quando menos espero, chega. Glória a Deus. E chega, e quando Deus chega bem chegado. Aleluia. Em Romanos 2, verso 28.
29, o apóstolo Paulo nos ensina que não é legítimo judeu quem simplesmente o é na aparência, na exterioridade. Circuncisão, a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem estava perseguindo a igreja de Esmirna, os judeus não cristãos, que se aliaram com o sistema romano para perseguir, maltratar e massacrar aquela igreja. Mas aquela igreja, mesmo na dor, ela não abandonou a fé. E uma coincidência interessante é que a expressão sinagoga de Satanás ocorre somente aqui na carta da igreja de Esmirna e de Filadélfia. Essas são as duas únicas cartas sem uma palavra de censura. Essa igreja não recebeu nenhuma crítica de Jesus. Não recebeu nenhuma crítica de Jesus. O pastor dessa igreja não recebeu nenhuma crítica de Jesus. A igreja em Esmirna, ela é admoestada. A quê? Versículo 10 do capítulo 2. Não temas as coisas que irás padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que vocês sejam tentados. A palavra tentados aqui no grego significa testados. O verbo testar era a pronúncia usada para metais quando colocado no fogo, com o objetivo de certificar-se de que não apresentava impurezas. Deus estava dizendo para aquela igreja: eu vou permitir que o diabo coloque alguns de vocês na prisão, agora por 10 dias só, porque eu quero saber, numa linguagem antropomórfica, Jesus estava dizendo: eu quero saber se realmente vocês têm compromisso comigo. Bem-aventurado o homem que só, a Bíblia diz, Tiago 1,12, bem-aventurado é o homem que sofre a tentação. Não diz que é mal, diz que é bem. Por quê? Porque a tentação vem para saber o seu nível de amor por Jesus. O quanto você ama Ele. Aonde Ele está, o nível de amor que você tem por Ele. Pastor, eu não posso ser crente. Por quê? Porque meu marido não é crente. Eu só vou ser crente se ele for. Oxe, que eu estou vendo que ele vai para o inferno, tu vai junto com ele? Mas ele não quer ser crente, problema dele, meu filho. Ele não quer? Deixa ele ir para o inferno só. Ora por ele. E vice-versa. Muitas vezes o teste vem, a tentação vem para avaliar quem é você, para você saber como você está. Porque a gente só sabe, irmão, na hora da dor. Quando a gente começa a sentir aqui, ó, a dor na carne. Como eu já disse aqui uma vez a vocês, eu trabalhava numa empresa, trabalhava na Candice, e teve um momento que eu me destaquei tanto na empresa, que os colegas ficaram com ciúme, com raiva. E foram falar com o gerente botou eu para a cozinha, para eu fazer coquetel de fruta. Os clientes chegavam lá e diziam: cadê o irmão? Eu quero ser atendido pelo irmão. Mas o irmão está na cozinha. Eu só saio daqui se o irmão me atender. Não quero outro não, eu quero o irmão. E um dos colegas ficou com ciúme.
Porque eu conseguia tirar de vendas de comissão mais do que o meu salário. E ele lá na cozinha inquieto, teve um momento que ele não suportou, deu uma tapa na minha cara. Bateu com força. Irmão, eu vi ele desse tamanho. O diabo no meu ouvido, dá-lhe! Eu disse, se eu der, eu mato esse miserável, eu vou pecar. Aí o Espírito Santo disse, tu é crente. Eita Deus. Aí eu segurei a mão, disse, glória a Jesus. Me segurei e disse para ele, Deus te abençoe. E disse para ele, Deus te abençoe. Saí da empresa. Quando é um dia eu venho ali no centro do Recife, praça do Diário de Pernambuco, atravessando para pegar o ônibus da Mirador das Barreiras. Do outro lado passa um ônibus, para em frente à igreja de São Antônio ali na Dona Barreira. Aí eu vejo aquela mão fora da janela do ônibus gritando, irmão Silvio! Eu olhei assim, a paz do Senhor! Ele se converteu, se entregou para Jesus. Aleluia. Isso eu tenho necessidade dele. Tinha matado ele, estava preso. Eu estava a caminho do inferno e ele também. Então às vezes Deus permite coisas que acontecer com você para saber onde está realmente a sua fé. Se você realmente quer morar no céu ou não quer. Porque entrar por essas portas, irmão, todos que chegarem lá na frente, eu vou receber com maior alegria. Podem entrar todo mundo. Aqui entra. Agora, para chegar lá, só entra com ele, com a ordem dele, com a autorização dele, com o chamado dele. Por isso ele disse que na volta dele a trombeta vai tocar e ele vai chamar. Ele não vai dizer assim, vem Silvio Vieira de Melo, porque tu és o pastor. Não. Vem Jorge Soares da Silva, porque tu és o evangelista. Não. Vem Eric de Moura Menezes, porque tu és o missionário. Não. A Bíblia diz, vinde benditos do Pai. Glória a Jesus. Claro, não vai não. Vai os benditos do Pai. Aleluia. Pode ter o carro que for, pode ser o que for, mas só sobe os benditos do Pai. Glória a Deus. Para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não temas as coisas que irás padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O inimigo trabalha, irmão, para tu parar. Mas você não pode parar. Sabe por quê você não pode parar? Porque a palavra de Deus diz, ainda no versículo 10, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. É um tempo, tem um tempo de prova, tem um tempo de teste, para saber se você realmente está firme. Aí ele diz, ser fiel até, e eu te darei a coroa da vida. A palavra coroa aqui no grego é diadema. Não é? Só que entenda que coroa aqui não tem nada a ver com ornamento não. Coroa da vida eterna quer dizer você vai receber a vida eterna, mas ela é simbolicamente falada como coroa. Porque a salvação começa aonde, irmão? Aonde? Na cabeça. Olha, na cabeça. Por isso que a palavra coroa significa diadema. Diadema você coloca na cabeça. Lembra das armaduras do capítulo 6 de Efésios? Tendo embraçado o escudo da fé,
A espada do Espírito, o capacete, a cabeça. Começa na cabeça. Cuidado com a tua mente. Cuidado. Não deixa Satanás tirar a tua paz, perturbar a tua mente, colocar dúvida em você, medo em você, porque a palavra de Jesus é: não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Sabe por quê? Você não deve ter medo. Ele está dizendo: porque eu estou com você. Glória a Deus. Aleluia. Vão te perseguir, vão até te tentar, vão te provar, vão te humilhar, vão pisar em você, mas eu estou com você. Nessa situação, Senhor, estou com você. E para você não ter dúvida, ele diz: aquele que tem ouvidos, compreenda. Por que compreenda? Porque nem todos não querem compreender. Tem gente que entende, mas não quer aceitar. Aí o texto diz: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela à igreja. O vencedor de maneira alguma sofrerá dano. Tem tradução que diz segunda morte. Dano da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? O pessoal pensa que morreu aqui do corpo físico, acabou. Veja Apocalipse capítulo 20, verso 6. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira. A segunda morte não tem algum sobre eles. Não tem. Verso 14 agora. Vamos lá para o versículo 14. Capítulo 20, verso 14. Então a morte foram. Então a segunda morte, irmão, é a separação definitiva. É os que vão ser condenados ao lago de fogo. Veja, então a morte e o inferno, que é a sala de espera dos condenados, sem salvação, serão lançados tudo junto, de uma só vez, dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Ainda 21 e 8. Apocalipse 21 e 8. Porém, quanto aos os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, a minha Bíblia diz assim, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será a segunda morte. Então, coisa boa é não morrer. Como assim, pastor, o senhor não vai morrer não? Se Jesus não voltar, eu vou ficar velhinho e vou morrer. Fisicamente eu vou. Mas nem o pó do meu corpo vai ficar nessa terra. Nem o pó do corpo e nem o crente vai ficar. Sabe por quê? Porque no dia do toque da trombeta, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vai ficar nada. Nem o pó. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito e Faraó quis negociar com ele para deixar alguma coisa, ele disse: olha, do povo não fica nenhuma unha. No dia da volta de Jesus não fica nada da gente aqui. Aleluia. Quando eu digo do corpo, porque essa roupa não vai, gravata não vai. Não vai a gravata, não vai meu sapato, porque lá as vestes foram feitas pelo costureiro, pelo alfaiate de Jesus. Para a gente finalizar, irmãos, essa carta à igreja de Esmirna transmite palavras de regozijo de um Salvador reinante para uma igreja sofredora. Um Salvador vivo acima de todos. Um Salvador vivo que conhece tudo. Um Salvador vivo avaliando a todos. Olha, não pense você que nessa noite
o dono da igreja, não andou entre nós e não avaliou como está você. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Ele viu cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Os olhos dele são como chama de fogo. E ele vê, eu vejo aqui, ó, a caricatura. Ele vê por dentro, Aleluia. avaliando, pesando. Um Salvador único que antevê tudo. Ele já sabe o que você está passando. Ele conhece a tua dor e o teu sofrimento. Mas esse Salvador único e vivo, ele diz: tem ânimo. Ele encoraja a todos. Esse Salvador único e vivo, limitando todos os teus sofrimentos. Sabe por que ele limitou? Porque ele disse para a igreja: é só 10 dias. É só um tempo. Não é por todo o tempo. Tu não vai sofrer por resto da vida, não. Amém, Jesus. Vai chegar um tempo que Deus vai dizer: basta, é até aqui. Eu creio, E muda o quadro, muda a tua história, muda a tua situação. Abre porta ou não tem porta. Aleluia. Um Salvador vivo que promete vida eterna no fim de tudo. Não são aqueles supostos líderes espirituais que surgiram no mundo, que morreram, como Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Disse: vou morrer, mas ainda vou em busca do caminho. Não sabia o caminho para onde ia. E Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Por isso, irmãos, vale a pena ser crente, ser filho de Deus, servo do Senhor, continuar firme, constante, abundante, sabendo que a tua obra tem uma recompensa. Amém? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Siga firme.